Olá pessoal, tudo bem? Como que estão? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouco do giro do estoque, retomar o nosso assunto da aula passada. E depois nós vamos iniciar o assunto de hoje, que é tratar sobre o nosso gestão de estoques. Vamos falar sobre PEPs e sobre UEPs. Vocês vão ver essas duas siglas aí, o quanto são significativas para a nossa empresa, para o nosso controle de estoque, tá certo? Então vamos lá. Na aula anterior a gente trabalhou sobre os fundamentos da gestão de estoques, tá? Demos ênfase aos indicadores de desempenho. Então um dos indicadores de desempenho é o giro de estoque. Nível de estoque e giro de estoque são os dois mais utilizados nas empresas, tá certo? Então fazer um controle ideal do estoque é também ter um indicador de desempenho favorável para nós. Vamos saber se o nosso estoque está sendo bem utilizado, bem aproveitado, se está sendo eficiente para nós, tá? Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos revisar o nosso indicador de desempenho, vamos concluir o assunto e vamos trabalhar sobre a gestão de estoques. Vamos compreender como é que funciona a gestão de estoques, tá certo? Então, qual que é a finalidade de hoje? Vamos continuar com o nosso objetivo, que é organizar e controlar o fluxo de materiais e informações. Nós vamos fazer um paralelo com o nosso programa da disciplina. Vamos relacionar a teoria com a prática, tá certo? Então, para nós voltar ao assunto anterior, por que temos que fazer a gestão de estoques? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar sobre a gestão de estoques? Tá certo? Alguém quer falar qual é o objetivo, qual a importância de nós termos o controle de estoque dentro da empresa? Tá? Alguém quer dar uma sugestão? Tá certo? Então, o estoque é muito importante porque você diminui os custos. Tá? Você aumenta a eficiência da empresa, você aumenta o lucro da empresa, você não deixa faltar produto para o cliente, tá certo? Então, se você tem um estoque pequeno, você evita perdas também. Então, tudo isso é interessante, tá? Então, como poucos têm ideias sobre nossa gestão de estoque, nós vamos passar logo à frente. Então, algumas das vantagens de ter uma gestão de estoque eficiente. Então, para obter vantagem competitiva com as outras empresas. Então, eu tendo produto para entregar para o nosso cliente, não faltando produto na minha linha de produção, eu vou ter vantagem quanto aos meus concorrentes. Eu vou reduzir custos também. Eu tendo uma gestão de estoques eficiente, eu não vou gastar com armazenagem, não vou gastar com perdas, tá certo? Eu vou manter também, como nós vimos, a qualidade dos materiais, vou melhorar o índice de desempenho. Giro de estoque é um índice de desempenho, certo? Quantas vezes eu rotativei, como a gente fala, uma rotatividade do estoque é o giro do estoque, para obter o máximo nível de serviço. Então, o nível de serviço, a gente não pode confundir com qualidade do serviço. Então, satisfação do cliente, saber como que o cliente está pensando da nossa empresa, pela falta de um produto na prateleira ou pelo atraso na entrega, isso é a qualidade do serviço. Então, o nível do serviço, ele trabalha no almoxarifado. O nível do serviço, ele quantifica. Então, uma métrica quantitativa. Nível do serviço não é mesmo que qualidade do serviço. Grave isso, isso vai ser um assunto de prova. Anotaram? Nível do serviço não é igual qualidade do serviço. Qualidade do serviço você mede com a satisfação do cliente, correto? Então, qualidade, o nível de qualidade. O cliente vai dizer para mim se está bom ou não. Nível do serviço é quanto eu estou conseguindo atender. Isso é o nível do serviço. Então, vamos reduzir as desvantagens, ampliar a eficiência e muito mais. Tudo isso tem um objetivo. Outra questão de prova. Qual que é o objetivo de eu manter um estoque eficiente? Olhem no quadrado laranja aí na frente de vocês. Qual o objetivo de eu ter eficiência no estoque? Satisfazer, conquistar e fidelizar clientes. É só gravar isso aí, vai ser de marcar de VUF ou de marcar a opção dentro da prova, mas objetivo total da empresa, objetivo total de você ter um estoque eficiente. Um deles é satisfazer, conquistar e fidelizar os clientes, correto? Esse é o objetivo final da empresa, tá? Então, duas questões da prova estavam nesse slide aí, tá? Vocês podem revisar depois. E agora nós vamos retomar nosso giro do estoque. Quem de vocês teve dificuldade para responder aquela atividade 1? Vocês estão com a folha na mão?
Vamos aproveitar, preencher, depois vocês vão postar em casa e eu vou considerar a nota lá para vocês. Tá certo? Vamos ver aqui. Nossa atividade somativa. O que estava pedindo na primeira questão? Olha lá. Olha a situação. Eu tenho uma hipótese ali. É um problema que apareceu na empresa. A empresa é uma gráfica, produz 2 milhões de revistas por ano. Tem 24 folhas de papel em cada uma. Sabendo-se que o condicionamento do papel no almoxarifado é com 500 resmas, 500 folhas em cada resma, o estoque médio no período foi dado ali que é 12.550 resmas. Então, nunca pode faltar. Então, a média de estoque, 12.550 resmas o tempo todo no almoxarifado. Pode variar para menos, um pouquinho mais, mas eu não posso ter muito, que não tem espaço, e não posso deixar faltar. O que é que pedia a nossa questão? Qual é a quantidade de folhas de papel consumidas anualmente? Então, pessoal, olhe para a tela. Eu percebi que todos que enviaram mensagens pedindo para retirar dúvida, muitas delas provavelmente foi dúvida de interpretação. O que está pedindo na letra A? Somente a quantidade de folhas que foram consumidas no ano. Então, se eu tenho 2 milhões de revistas e cada revista tem 24 folhas, uma conta simples, fácil e básica de multiplicação. Vamos multiplicar 2 milhões por 24, dá quanto? Alguém já tem a resposta? O pessoal tem celular na mão, pega a calculadora. O pessoal que tem celular aí, pega a calculadora, vamos trabalhar com a calculadora. Alguém tem a resposta para a letra A? Alguém já conseguiu resolver? Pode falar. Vamos ajudar a turma aí, vamos lá. Letra A, quantidade de papel consumido. São 2 milhões de revistas no ano e cada revista tem 24 folhas. Então, quantas folhas ao total? Esse é o passo a passo para chegar na próxima questão. Já conseguiram multiplicar 2 milhões por 24? Vamos lá, pessoal. Olha lá como que ficou a resposta. Eu multipliquei 2 milhões por 24. O nosso número de folhas consumidas no ano foi 48 milhões. Certo? Alguém não conseguiu entender de onde que saiu esse valor? Vamos voltar agora para a letra B. Qual foi a resposta da letra A? 48 milhões, correto? Tudo certo? Alguém não copiou? Quem não copiou pode levantar o braço, que eu volto lá. Então, a letra A, 48 milhões. Então, quantidade de resmas necessárias para embalar o papel. Então, cada resma são 500 folhas, certo? Então, se eu tenho 500 folhas em cada resma, eu vou dividir 48 milhões por 500. Conta simples. 48 milhões por 500. Alguém tem a ideia de quanto significa isso? 96 mil, excelente. Qual é o seu nome? Pode repetir, por favor? Nicolas. Ô, Nicolas, muito bom. Tá. Então, vamos colaborar, assim como o Nicolas, vamos adiante agora. Eu dividi o número de folhas totais, deu 96 mil resmas. Vocês têm ideia de quanto é uma resma, não tem? Aquela resma de 500 folhas. É aquele bloco grosso. Então, a cada pacote daquele são 2,5 kg. Então, se eu tenho 96 mil, olha quantas toneladas de papel que vai dar tudo isso. Então, dá quase 10 mil caixas. A caixa tem quase meio metro de tamanho, tá? E tem mais de 20 centímetros de altura. Então, eu não tenho depósito pequeno para guardar tudo isso. Então, eu tenho que receber em lotes. Então, se eu tenho 96 mil resmas, eu vou fazer agora qual que é o giro do estoque. Qual que é a fórmula do giro do estoque que eu vou trabalhar?
Tá? A fórmula eu tenho aqui nessa questão anterior. O giro do estoque é o itens consumidos dividido pelo estoque médio, certo? Então, itens consumidos divididos pelo estoque médio. Eu estou trabalhando com resmas, então a letra C está pedindo resmas. Mediante a relação das resmas acima, qual é o giro do estoque? Eu dei o estoque médio lá no enunciado da questão. Alguém ali para ler para nós qual é o estoque médio? Por favor. Estoque médio no período qual é? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Qual que é o estoque médio que está dando na questão, no enunciado? 12.550, excelente. Então, eu vou dividir a letra B, que é a quantidade consumida no ano, 96 mil resmas, eu vou dividir pelo meu estoque médio, correto? Ficou difícil? Então, vamos verificar agora mais à frente. 96 mil dividido por 12.550, então qual é o giro do estoque? 7.649, correto? Tudo certo aí? Conseguiram copiar? Então vão copiando, vão fazendo cálculo, colocando no papel, que nós vamos trabalhar isso e vocês vão ter que mandar até sexta-feira, para a gente considerar a nota. Eu vou mudar de tela agora, eu vou fazer diferente, vou pegar a folha lá do Word, tá? Nós temos aqui agora a segunda questão, está no papel de vocês também. Como agora nós vamos fazer o giro do estoque todo, não é somente de um item, eu vou trabalhar com o valor total, correto? Vocês conseguiram ver a diferença de uma questão para outra? A primeira era somente um dos itens. Agora eu vou fazer de todo o volume do meu estoque em valores financeiros, em reais, e não mais a quantidade de itens, tá certo? Então, nós constatamos que tem um estoque inicial, um estoque final, a quantia que foi comprada durante o ano. Eu tenho que primeiro descobrir quanto eu consumi durante o ano. Vocês viram a diferença? Como que eu faço essa conta? Preste atenção ali. Então, meu estoque final, ele é igual ao estoque inicial, mais as entradas, menos o consumo. Só que eu não tenho consumo. O que eu tenho que fazer para achar o consumo? Eu tenho que inverter esses valores. Eu vou inverter o consumo trocar o consumo com o estoque final de lado. Então, o estoque final está positivo, ele vai ficar do outro lado negativo. E o estoque, o valor do consumo, ele vai passar para frente do sinal de igual. Ele era negativo, ele vai passar para positivo, correto? Deixa eu mostrar para vocês como que ficou, então, a nossa questão agora. Vamos lá. Eu tenho os dados todos que foram dados e quero saber o valor consumido. Como que eu faço o valor consumido? Preste atenção na fórmula. O meu estoque final é 520 mil. O estoque inicial é 476.500 e mais as aquisições. Menos o consumo. O consumo eu não tenho, eu estou procurando o consumo. Conseguiram verificar o que está pedindo? Na segunda linha, em vermelho, que vocês estão vendo, consumo, eu já troquei com o estoque final. Então, o consumo era negativo, ele passa para o outro lado positivo. Conseguiram observar? Todos conseguiram observar aí? Levanta o braço quem não conseguiu identificar. E o estoque final, 520 mil,
ele era positivo na primeira linha. Eu troquei com o consumo, ele passou a ser negativo. Então, ele inverteu com o consumo. O estoque final e o consumo se inverteram. Trocaram de posição e um assumiu o lugar do outro. Um era positivo, passou para negativo, o outro era negativo, passou para positivo. Vocês viram que não foi difícil? E aí, o consumo final, o consumo do período, é só calcular. Mais e menos. Adição e subtração. Vocês viram que foi fácil? Então, esse valor foi o meu consumo anual, consumo todo, certo? Agora nós vamos para o estoque médio. Então, eu já tenho o consumo do ano em valores. Qual foi o meu estoque médio? Estoque médio, eu falei para vocês na aula anterior, eu pego o meu estoque inicial e meu estoque final e acho o meio dos dois. Como que eu vou achar o meio dos dois? Eu somo ambos e divido por 2. Muito simples. Somei 476.500 com mais 520 mil. O estoque médio do período, 498. Então, significa que cada mês do ano eu tinha pelo menos 498.500 e 250 reais em saldo médio no meu estoque, certo? Agora nós vamos fazer o giro desse estoque. Como que eu vou fazer o giro do estoque? Igual eu fiz na primeira questão, mesma coisa. Consumo total dividido pelo estoque médio, correto? Alguém ainda tem dúvida? Podemos passar à frente? Conseguiram copiar? Então, quem não copiou, depois acessa o Class. Neste momento, esse slide já está disponível, estava programado para ir para a plataforma às 7h30, no horário da aula. Então, o exercício já está resolvido lá no Class, tá certo? Vamos passar para frente, então. Vocês têm aí a planilha do PEPS e do WEPS, duas tabelinhas? Vocês receberam uma folha impressa? Não receberam? Quem está com vocês hoje aí é o professor Sandro, professora Amália? Tem ninguém na sala, não? Tá. Eu tinha solicitado para a professora Amália para a gente fazer uma planilha do PEPS e WEPS. Tá? É a atividade 2, para vocês responder. Então, vocês vão anotando no caderno que for possível, depois vocês vão no slide, lá no Class, porque essa tarefa também é para este final de semana. Tá? Então, são duas atividades valendo 2 pontos. Então, não é difícil, mas precisa preencher. Então, nós vamos tocar em frente. O que significa PEPS e WEPS? São duas ferramentas de gestão de estoque, como se a gente fosse fazer o nosso inventário, fazer o nosso balanço patrimonial. É conferir o que tem no estoque. É como a gente faz em casa, quando a gente vai no mercado, às vezes, vou fazer a compra do mês, vou comprar mais produtos para deixar guardado. Eu passo na geladeira e verifico o que eu tenho lá, o que não precisa comprar tanto, o que tem na prateleira do armário. E é a mesma coisa. O que significa essa letra, esses símbolos? Para eu controlar meu estoque, para eu vender e retirar do estoque, eu vou ter que definir o que eu quero vender primeiro. Se é aquilo que é mais velho, se é aquele produto que vai vencer antes, ou se eu quero vender aqueles produtos que foram comprados mais caros para diminuir o valor guardado no meu estoque. Então, PEPS nada mais é que uma sigla tirada do inglês, que é primeiro que entra, primeiro que sai. Dúvidas? PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O WEPS, último que entra, primeiro que sai. Então, duas formas diferentes de você controlar o estoque. E temos, por último, a curva ABC. A curva ABC nós não vamos tratar hoje, vamos tratar somente na quarta-feira, fazendo um gráfico do nosso estoque total. Tá? Vamos primeiro para o primeiro modelo, PEPS. Então, em inglês, significa first in, first out. Correto? Primeiro que entra, primeiro que sai. Simples assim. Quando que a gente adota esse tipo de controle? Quando o produto é muito perecível. Quem trabalha com frutas, verduras, laticínios, produtos que são muito perecíveis, eu vou vender, logicamente, o primeiro lote que entrou, para eu não perder. Se eu deixar muito tempo, vai estragar. Medicamento, vacina, tem data de validade. Então, o que eu vendo, o que eu vou retirar primeiro do estoque?
aquilo que está por vencer, aquilo que entrou primeiro, correto? Então, nada mais é do que a saída do item que deu entrada primeiro no almoxarifado. Então, olhem um exemplo aqui. Olhem para a tabela. Olha lá. Preste atenção. Na linha 1, essa aí foi uma tabela já pronta do inventário que foi feito no mês de junho. Olha ali as datas, tudo no mês de junho. É um item, determinado item lá do meu estoque. Vamos só compreender como que funciona. Dia 2 de junho, eu fiz uma compra de 600 itens, deu entrada em... Era R$10 cada unidade, o total era 6 mil a minha compra. Então, eu fiquei com 600 no estoque, eu tinha um valor acumulado de 6 mil. No dia 8 de junho, linha 2, eu comprei mais 300, só que eu não consegui comprar por R$10, eu comprei a R$15. Vocês viram a diferença? Compra menor, eu pago mais caro. Então, se eu posso fazer economia de escala, se eu comprar mais. Eu paguei R$4.500 e agora eu tenho 900 itens no meu estoque, acumulei R$10.500. Na linha 3, está em amarelo, está destacando, por quê? Aconteceu um pedido. Então, foi consumido na linha de produção da minha empresa 200 itens. Olhem que eu coloquei na coluna F, Alt, a saída, então menos 200. Se é primeiro que entra, primeiro que sai, da onde que eu vou tirar? Eu vou tirar da linha 1 ou da linha 2? O primeiro que eu comprei era da linha 1 ou da linha 2? Tá? Então, eu vou tirar o primeiro que eu comprei. Comprei da linha 1 primeiro, eu vou tirar primeiro da linha 1. Então, eu vou tirar 200 peças do primeiro lote. A R$10, olha lá, primeiro lote era R$10 cada unidade. Então, eu vou diminuir do meu estoque R$2.000. Agora, eu tenho no meu saldo, no meu estoque, 700 peças, e eu tirei 2.000, fiquei com 8.500. Entenderam até aí? Alguém tem dúvida? Podemos continuar? Tá fácil? É só acompanhar. Vamos agora, depois do 3, tenho duas linhas que não tem numeração, na coluna A. Estão vendo ali entre o 3 e o 4? Inventário, inventário. Por que eu fiz inventário nessa linha? Porque eu tirei de um lote, só que eu fiquei com produtos de 2 lotes ainda. Agora eu tenho somente 400 peças do primeiro lote, e eu tenho 300 peças ainda do segundo lote que está inteiro. Tá? Vocês viram quanto que tem lá? O primeiro lote soma 400 peças, mais 300, eu vou ter 700 peças agora. Agora eu vou passar para uma venda, eu efetuei mais uma venda, linha 4. Olhem aqui a situação. Quanto que eu vendi na linha 4? Vendi 400 peças, correto? Essas 400 peças, eu tirei do primeiro lote, ainda tinha 400 peças, vendi todas a R$10. Eu tirei mais 4.000, então eu fiquei com quantos? Fiquei com 300. Só que na mesma venda, não foram só 400, eu vendi 450 ao total. Então eu tive que tirar 400 do primeiro lote, mais 50 do segundo lote. Vocês viram aqui, começou a complicar? Mas eu encerrei o primeiro lote, o segundo agora tirei 50 peças. Fiz o inventário novamente, entre os 5 e os 6. Conseguiram observar ali a diferença? Olha lá, pessoal. Eu tenho entre os 5 e os 6 somente 250 peças agora, e a do mais caro. Vocês conseguiram entender? Alguém não conseguiu observar como que foi feito a retirada dos primeiros que foram vendidos? Tudo certo aí? Então, terminamos o mês. Número 6, olha ali, olha a situação agora. Bem peculiar. Linha 6, está em verde. Devolução por vencimento. Dia 20 de junho, eu tinha um lote, uma quantidade X de peças, ou de medicamento, ou de produto, que chegou no limite do prazo de validade. Vamos considerar ali 100 itens, 100 unidades. Então, era do lote último que chegou, 100 peças foram inutilizadas e eu tive que devolver. Então, eu tirei mais 100. Então, no final do mês, eu fiquei com apenas 150 peças no meu estoque. Tudo certo?
Alguém não conseguiu entender por que se chama PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai? Alguém está com alguma dúvida? Podemos fazer uma prática rapidamente? Vamos lá? Agora vocês vão fazer isso aqui, vocês vão pegar a folha do caderno e vão fazer uma tabela rapidinho e vão executar esses dados aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer, colocar na ordem cronológica correta. Você não consegue trabalhar inventário, controlar estoque, se deixar para fazer no final do mês. Então você vai ter que pegar e fazer a sequência correta. Preste atenção ali. Vamos colocar a tela inteira agora só para vocês observar. Por favor, coloca a tela inteira para nós. Então aqui, ó, a tela inteira. Eu tenho movimentações no dia 10, que era inventário, dia 11, dia 20, dia 22, 17 e 19. Está fora da ordem, não está? Está difícil? Vamos colocar na ordem, então. Vamos, olha aqui, ó, como ficou mais fácil agora. Então, eu não posso trabalhar, fazer o controle se eu não colocar dentro da ordem cronológica. Primeiro eu vou trabalhar dentro da data, certo? Estão conseguindo ver ou precisa aumentar um pouco mais? Dá para ver aí ou precisa aumentar? Tem que aumentar. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para vocês, eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem uma planilha e depois a gente faz, eu vou lendo item por item e vocês vão lançando passo a passo. Não fica mais fácil? Pode ser? Pode ser? Então aqui, vamos, preste atenção ali nos dados que eu pedi. Essa aqui é a nossa atividade somativa 2, tá certo? É aquela folha que eu tinha pedido para imprimir para vocês, mas parece que não foi feito. Então eu vou conversar com a professora Amália para entregar para vocês, ou então vocês podem responder direto lá no Class, vocês podem pegar e preencher direto lá, essa folha vai valer nota. Então os dados todos estão aqui. Todos os dados do nosso pedido estão aqui. Eu vou lendo e vocês vão preenchendo a planilha. O que nós precisamos saber aqui embaixo? Atividade, o que eu vou lançar na atividade? Se é um inventário, se é um balanço, se é uma compra, se é um pedido, se é uma venda, aquisição, o que foi feito com o produto, a movimentação que teve. Documento, DOC, próxima coluna. Aqui nós não vamos preencher, vamos deixar de lado, tá? É o número da nota fiscal, o número do pedido, o número da ordem de serviço, o número do inventário. Então, esse é o número do documento. Aqui não precisamos preencher, correto? Eu coloquei para ilustrar mais. A data que ocorreu a movimentação, isso tem que colocar. Eu tenho que saber se foi colocado na ordem correta ou não. O IN, que é a entrada, OUT, a saída, quantidade. Valor unitário também é importante. Valor total daquele movimento. Quantidade que ficou no estoque. Isso eu tenho que saber. E o valor total que estou acumulando. Então, se eu fizer linha a linha, eu consigo fazer com facilidade. Vamos lá agora. Eu vou trabalhar com vocês. Vamos ler a primeira linha. Balanço inicial no dia 10 de janeiro. Foi computado 300 unidades a R$10 cada. Como que vai ficar o meu lançamento? Vocês já fizeram ali as colunas? Todos já fizeram a coluna? Alguém não fez a tabela ainda? Todos fizeram a tabela? Então vamos ver agora como que ficou o preenchimento. Olha lá. Balanço inicial. Pode pôr a tela cheia, por favor. Então, balanço inicial, inventário, data, quantidade, valor unitário, valor total 3.000, estoque 300. Alguém sentiu dificuldade? Alguém não conseguiu verificar de onde entrou? Podemos passar para o próximo item? Então vamos lá. Agora, qual o próximo? Quem
Quem pode responder? Qual é a próxima data que eu vou mexer, que eu vou lançar? Vamos lá? Próxima data. Dia 11, dia 20, 22, 17 ou 19? Qual a próxima data? Dia 11, vamos lá. Então, vamos ver se está certo essa tabela aqui. Então, o próximo lançamento, eu vou lançar dia 11. Eu lancei 600 unidades, que foi uma compra. Dia 11 foi uma compra de 600 unidades a R$ 9,00 cada. Então, eu vou lançar o total. O estoque agora tem 900. Eu dei entrada de 600, já tinha 300, ficou com 900. Dúvidas? Próximo lançamento agora, qual a data? Vamos lá? Próximo lançamento. Próximo lançamento é dia 17, correto? Alguém lê para mim o dia 17? O que diz o dia 17? Então vamos lá. Dia 17 a empresa vendeu 420 unidades. Certo? Então, é o primeiro que entra, primeiro que sai. Só que o primeiro lote meu, ele só tinha 300. Se eu vendi 420, eu vou vender o primeiro lote todo e vou tirar mais 120 do segundo lote, correto? Conseguiram entender a diferença? Então eu vou vender 420, só que eu vou tirar dos dois lotes, certo? Então vamos ver como que ficou. Vamos lá. Eu vendi, vou colocar uma cor diferente aqui. Conseguiram verificar? Conseguiram ver? Então, eu tirei 300 do primeiro lote, esvaziei o primeiro lote e tirei 120 do segundo. Então, tirei 120 do segundo lote. Eu tenho agora, no meu acúmulo, somente 480 peças, todas são do lote que tem R$ 9,00 a unidade. Certo? Vamos para a próxima data, dia 19, a empresa adquiriu mais 500, então, um valor de R$ 11,50 cada. Então, vamos lançar agora o nosso dia 19. Dia 19, a empresa comprou mais. Então, uma compra de mais 500 unidades, eu tinha 480, somou 980 no estoque. Só confirmem para mim todos aí, todos estão conseguindo acompanhar? Alguém não está sabendo de onde está saindo esse valor? Está tudo certo? Podemos continuar? Então vamos lá. Agora, eu comprei 980 no dia 19. Dia 20 tem outro movimento. Dia 20 a empresa consumiu 200. Então se a empresa consumiu 200, do qual lote que vai sair? Lote do dia 2 ou lote do dia 4? Aliás, lote da linha 2 ou da linha 4? Dia 11 ou dia 19? Então eu vou vender sempre do lote mais antigo, sempre do primeiro que entrou no estoque, correto? Então vendi, a empresa consumiu 200, o primeiro lote eu ainda tenho 480, então vou tirar desse primeiro lote aqui, tá? Esse lote aqui ainda tem um valor, 480 unidades. Eu vou tirar desse primeiro lote, do lote do dia 11 ainda. Vamos lá agora. Então, o consumo de 200 eu tirei daquele lote de R$ 9,00. Tirei mais R$ 1.800. Agora eu tenho no meu estoque 780 unidades. Então, vocês viram que está movimentando o valor acumulado? Cada vez que entra ou que sai um pedido, eu vou movimentar o meu valor acumulado, certo? Então, agora passamos para o próximo movimento. Dia 22, a empresa... Olha, preste atenção agora. Olha a pegadinha aqui. Olhem bem a pegadinha. Dia 22, a empresa vendeu 350 unidades do último lote recebido. Sim, mas eu não posso vender, eu estou fazendo o controle PEPS, é primeiro que entra, primeiro que sai. Mas por que o gerente determinou que fosse retirado do lote mais novo? Porque apresentava data de validade mais próxima.
Então, estava por vencer, ou que tinha a data, essa quantidade tinha uma data de validade mais curta. Então, uma decisão estratégica da empresa, pela data de validade, eu retirei o último lote comprado e não mais o primeiro que entrou. Vocês viram aqui a diferença? Então, da onde que eu vou tirar agora essa venda de 350 unidades? Dessa última entrada de 500 que eu tinha. Vocês viram aí? Então, como que vai ficar agora? Eu vou fazer uma retirada agora de mais 350 unidades. Então, tirei aqui, só que eu tirei do lote que era 11,50 cada unidade. Tá? Então, vocês olhando, pensando, analisando, vocês vão entender direitinho. Então, essa aqui é uma pegadinha que acontece muito, principalmente em concurso, pessoal que trabalha com concurso para economia, para contabilidade, essas coisas são muito frequentes. Então, assim, existe um detalhezinho que pode ser a pegadinha da questão. A gente não vai fazer isso com vocês, não tem necessidade, mas vocês têm que ficar cientes que esse pedido foi feito para retirar do último lote, mesmo sendo o nosso método PEPS. Então, agora, eu tenho um balanço final, tá? Como que ficou o meu balanço, o meu inventário do mês? O que sobrou dentro do meu estoque agora no final do mês? Vamos verificar aqui. Estão conseguindo ver? O meu inventário ele ficou com 430 peças. Eu tenho ainda 280 peças do primeiro lote e tenho 150 do último lote. Pessoal que quiser tirar foto, pessoal que quiser copiar, essa última linha é importante. Esses dados tem que bater na folha de vocês para eu considerar a nota de vocês lá. Tá? Vai lá, passa para a turma depois aí. Quem não quiser tirar foto, pode copiar isso aqui lá dentro do Class. Está lá no slide, já está disponível para vocês. Certinho? Eu vou mudar agora, vou mudar para o slide de volta. Vamos ver aqui. Então, já vimos o nosso PEPS, agora nós vamos para o EPS. O que significa o EPS? Último que entra, primeiro que sai. Certo? Então, olha a observação que eu coloquei no slide. Até 2018, existia um decreto federal, uma lei federal, que dizia que o Brasil não podia usar o EPS. Mas por que isso? Sabe por quê? Porque as empresas, quando elas encerram as atividades, ou quando elas fazem divisão do lucro no final do ano, sociedade anônima, empresas grandes, holdings e outras afins, elas dividem os lucros. E para dividir o lucro, o que fica bem visível aqui nesse sentido? Eles vão ter que diminuir o valor que ficou empregado em estoque, em capital. O que as empresas faziam? Elas usavam o estoque, o valor de estoque, para diminuir o capital empregado, para aumentar o lucro, para aumentar a divisão do lucro entre os sócios majoritários. Isso aí significa o quê? Diminui o capital da empresa e paga menos impostos. Pode ser? Então, existe uma série de motivos que era proibido no Brasil. Então, existia uma lei até 2018. Em 2018, essa lei contra o EPS, ela foi revogada, não existe mais. Hoje, as empresas fazem, então, o controle de estoques da maneira que elas querem. Ou pelo PEPS ou pelo EPS, tá certo? Vamos ver o mesmo modelo que eu tinha apresentado no início, no PEPS. Só que agora, eu vou retirar sempre o volume do último estoque que entrou, certo? Olha a diferença, olha o que aconteceu aqui. Eu tinha 600, depois entrou mais 300. Linha 3, eu consumi 200. De onde que eu vou tirar? Eu vou tirar do último lote que entrou, vou tirar daquele valor de 300, que era R$15 a unidade. Então, fiquei com os mesmos 700 do primeiro modelo, mas agora eu tirei o mais caro. Eu tirei aquelas peças de R$15. Depois eu recebi, fiz o inventário. Então, eu fiquei com 600 do primeiro lote e 100 do segundo. Número 4.
eu vendi 450 peças, não foi? Então, eu vendi o restante do lote que tinha ali de R$15, 100 peças que tinha, e vendi mais 350 do lote anterior. Então, eu fiquei com os mesmos 250 que eu tinha lá no Peps. Só que agora eu tenho 250 peças do R$10. Por quê? Porque eu estou vendendo aqueles que entraram por último. Aqueles últimos lotes que entraram, eu fui retirando do meu estoque. Viram a diferença? Vamos verificar agora outro item. Preste atenção ali. Olha aqui, ó. No dia 22, a empresa vendeu 350 peças, certo? Do último lote recebido, pois apresentava data de validade mais próxima. O que foi que aconteceu? Estão percebendo aqui? Alguém conseguiu identificar? Preste atenção ali. Eu tinha colocado aqui um valor fictício, mas nós não vamos trabalhar porque esse cálculo que eu coloquei aqui era para vocês identificar durante a execução um erro de lançamento, tá? Se vocês observar, voltando lá, no dia 17, eu vendi 420. Tá lá. No dia 20, consumi 200. E no dia 22, eu devolvi 350 peças. Tá? Então, qual que é a diferença do meu lançamento aqui? O último lote que eu tinha recebido, eu já vendi tudo. Tá? Então, eu não tenho mais aquela quantidade. Então, como eu vendi primeiro o último lote e ele não chegou a vencer, no dia 20 de junho ali, eu não tenho como fazer a devolução. Tá? Eu não vou devolver porque não existe mais aquele último lote. Então, não precisa devolver para a fábrica. Então, eu vou continuar com o meu estoque primeiro, que tinha data de validade mais longe. Então, só para vocês verificar essa diferença. Vamos trabalhar com a nossa planilha, que mais importa agora, nossa prática. Vai ser mais interessante. Qual que é a primeiro lançamento? É o nosso inventário do primeiro dia do mês, certo? Qual que é o inventário? O inventário era 300 peças, R$10. Qual que era o segundo item do nosso balanço? Nós compramos, fizemos uma compra no dia 11, lembra disso? Dia 11 eu comprei 600 peças, a R$9. Então, a mesma quantidade que eu tinha no sistema PEPS, eu tenho agora no EPS. Olha lá, 900 peças, R$8.400, mesmo valor acumulado. Só que eu não tive movimento ainda, eu vou começar a vender agora. Próxima atividade é do dia 17. Qual que era? Venda de 420 unidades. Venda de 420 unidades. Então, do qual lote que eu vou tirar 420? Eu vou tirar do 600 ou do 300? Vocês estão acompanhando, pessoal? Estão acompanhando? Então, eu vou tirar do último lote que eu comprei. Por quê? Porque o último que entra é o primeiro que eu vou vender, é o primeiro que sai, o EPS. Tá? Então, agora, eu tenho aqui, o próximo item vai ser uma retirada. Eu vou dar baixa, eu vou retirar 420 unidades do lote de R$9. Preste atenção na planilha. Por que eu coloquei entre parênteses? Vocês sabem por quê?
Sabe o motivo? Quando vocês verem uma tabela, uma planilha, que estiver entre parênteses, significa que o resultado é negativo. Ou você usa o sinal de menos, ou você usa o parênteses. Certo? Então, o que significa o parênteses? Sinal negativo, tá? Então, nas planilhas de contabilidade, balanço patrimonial, acontece muito isso. Quando o teu parênteses, o sinal é negativo, está retirando. Então, fiz uma venda, tirei 420. Então, como que ficou o balanço a partir dessa minha retirada? Vamos ver aqui. Então, eu tenho 480 peças ainda no meu estoque. São 300 peças do primeiro lote, que eu não mexi até agora, e sobrou 180 do segundo lote, que eu vendi aquela quantia anterior de 420. Tá? Agora o próximo movimento, eu já fiz o movimento do dia 17, eu tenho outro do dia 19. Comprei mais 500. Vamos ver aqui. Compra de mais 500 unidades. Compra de 500 unidades no valor de 11,50. É a mesma compra que eu fiz no modelo PEPS. Cheguei a 980. E eu coloquei no estoque. Então agora eu tenho 3 lotes diferentes. Olha ali nas 3 últimas linhas. Eu tenho 300 a R$10, eu tenho 180 a R$9 e eu tenho 500 unidades a R$11,50. Então vocês viram ali como que está? Agora eu vou fazer uma venda. Eu vou tirar da onde? Vou tirar sempre do último lote, correto? Vou tirar do lote de 500. Vamos ver o próximo movimento agora. Eu tenho uma retirada. Consumir 200. Eu vou consumir sempre do último lote. Vou consumir do lote que era o valor unitário 11,50. Certo? Então, não é difícil da gente observar. Vamos ver agora como que ficou o inventário. Eu continuo ainda com saldo nos 3 lotes. Preste atenção agora. Os meus 3 lotes ali, um deles tem 300 peças, soma 3.000. Outro tem 180 peças, R$1.620. E mais 300 peças do último lote recebido. Tá? A R$11,50 cada peça, eu somo 3.450. Somando tudo, nós temos 780 peças no nosso estoque, correto? Essa folha que vocês estão recebendo é a folha da atividade, é isso? Certo? Então depois vocês preencham ela, tiram a foto e coloquem lá no Class, tá certo? Qualquer dúvida, volte no vídeo, dá uma olhada lá como que faz o preenchimento, tá certo? E por último agora, eu tenho mais uma retirada. Olha o que aconteceu. Eu retirei agora, última retirada, 350 peças, que foi retirado, foi devolvido, correto? Eu tive que tirar dos últimos 2 lotes. Eu tive que retirar dos últimos 2 lotes. Essa retirada de um total de R$3.900. Vocês viram como que ficou? Então, nessa retirada, eu sempre vou retirar do último lote recebido. Como eram 350, o último lote só tinha 300. Então, eu tive que retirar da última linha ali, entre os 5 e os 6, o saldo que tinha. E por último, como que ficou o nosso estoque, nosso balanço no final do mês? Preste atenção lá. Continuamos com 430. Só que a diferença deste modelo de controle para o PEPS é no saldo, tá? Na primeira planilha, eu tinha R$ 4.245. Na segunda planilha, R$ 4.170 no meu estoque. Valor imobilizado, valor que está parado, guardado lá na prateleira, certo? Tá? Eu vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês copiar esses dados aqui da planilha 2, correto? Pode ser?
Se alguém quiser tirar foto para copiar depois, colocar em casa, o importante é vocês entenderem de onde saiu cada lançamento, certo? Eu preciso de um voluntário para dizer qual a diferença entre PEPs e WEPs. Esse é assunto de prova, tá? Essa diferença entre PEPs e WEPs é assunto da prova de vocês. O que significa o método PEPs? Posso chamar o nome de alguém aqui da lista? Vou chamar então, vamos lá. Ô Nicolas, você que acertou uma questão, diz o número até 30 aí, por favor. 22 é o Pedro. Pedro foi sorteado. Pedro está aí? Pedro, qual é o significado do método PEPs? Correto. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então eu vou retirar do meu estoque o item mais antigo, correto? Então eu posso usar esse método PEPs para itens com validade próxima. Então, para itens perecíveis, como medicamentos, vacinas, frutas, verduras, leite, queijo, coisas que perecem com maior facilidade. Então, eu retiro primeiro do meu estoque esses itens, tá? E os itens com maior duração eu posso deixar para depois. E agora, o Pedro, diz um outro número, até 30. 21. O 21 é o Nicolas. O Nicolas, o que é o EPS, Nicolas? É o último que entra, o primeiro que sai. Correto. Significa o que isso aí, Nicolas, para nós? O que significa para nós isso aí? Mas o último que entrou certo, não. Tá. Foi um produto que já vendeu ele. É isso mesmo. O último produto que você comprou, você vai vender. Então, o último que entrou no estoque, você retira primeiro, tá? Às vezes você recebe uma transferência de uma filial da tua empresa, porque eles não estão conseguindo vender o estoque, ele vai vencer no mês seguinte. Só que o estoque que você tem, ele tem uma validade maior. Então, o que você faz? Então, o último que entrou no estoque, tem a validade mais próxima do vencimento, você vende primeiro. Então, você vai acabar garantindo que esse produto não perca a validade. Então, você vende primeiro o último que entrou. Então, o último que entrou é o primeiro que saiu, o primeiro que você vai vender, correto? Então, todo mundo copiou essa planilha? Vocês querem que coloque a primeira também? Professor, Fala. posso tirar uma foto da segunda planilha? Ó, tem a primeira aqui. Essa do WEPS, correto? É, a última. Do WEPS aqui, ó. Essa mesmo. Passa pro grupo depois aí. E a primeira tabela, vocês já preencheram? Ou precisa deixar aqui um tempo? Pode deixar a tela grande para nós, por favor? Todos copiaram? Podemos seguir em frente? Eu vou tirar do slide, eu vou tirar dessa planilha agora e vou colocar no slide para a gente ver mais alguns itens antes da gente seguir em frente, tá? Então nós vimos o método PEPs, método WEPs, tá? Então eu coloquei tudo na ordem. Lembre esse detalhe. Olha outra questão da prova de vocês. VUF. A minha montagem da planilha, do meu inventário, ele tem que seguir uma ordem cronológica dos lançamentos. Dúvidas? Vamos repetir, isso aí é a questão da prova. A ordem de lançamento é a ordem cronológica. Sequência de datas. Entenderam? Então, VUF da prova, hein? Anotaram aí? Questão da prova. Ordem cronológica é a ordem de lançamento. Tá? Já fizeram, já copiaram.
Conseguimos diferenciar, então, os métodos PEPs e o EPS. Não é difícil, só tem que ter muita atenção, tá certo? O que eu quero passar para vocês agora? Só para vocês olhar para a tela, olha aqui, ó. Eu trouxe, bota a tela inteira para nós, por favor. Olha aqui, ó. Eu trouxe para vocês hoje aqui um material simples que eu acabei achando numa prateleira do tempo de escola da minha filha, ó. Isso aqui serve para a empresa de vocês. O que é isso aqui, ó? É um quadrinho que tem um calendário mensal. Então, seu gerente, se eu sou encarregado do meu estoque, sou chefe do almoxarifado, eu não tenho tempo de ficar controlando todos os dias. Quem está trabalhando comigo, quem está auxiliando lá dentro do almoxarifado, ele pode fazendo o lançamento no quadro. Então, se coloca na parede qualquer modo de controle para você fazer a fiscalização depois. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho aqueles dados que vocês montaram a planilha de vocês no mês de janeiro, estão lançadas aqui, ó. Todas as datas que teve lançamento, que teve movimentação no estoque. Então, eu movimentei no dia 10, no dia 11, depois no dia 21, aliás, no dia 19, né, no dia 17, 19, 22, todos os dias que teve movimento. Então, eu vou marcando, depois eu só vou conferindo, tá? Então, eu conferi na sequência. Cada lançamento que eu faço, eu vou riscando aquela data. Então, eu vou fazer o meu lançamento, lancei no dia 10. Eu já marquei que está lançado, está vendo lá? Já marquei, lancei dia 10, está ok. Depois eu vou para o lançamento do dia 11, lancei no dia 11, marquei também. Depois eu faço o seguinte, o dia 17 é o próximo, lancei no dia 17, tá? Depois eu vou lançar no dia 19, lancei no dia 19, tá? No dia 20 é um sábado, teve funcionamento da empresa? Teve lançamento. Então eu vou lançar no dia 20 também. Dia 20 lancei lá, apaguei o dia 20, tá? Lancei também no dia 21, 22. 22 foi o último lançamento do mês. Vocês viram que eu fiz o controle? Então outra forma de eu controlar, de eu fazer uma auditoria no meu controle, para saber se eu fiz correto, se eu não pulei nenhum lançamento. Então, o que está lançado na planilha de vocês tem que ter lá na prateleira da empresa, correto? Quando que eu faço inventário? Quando que eu faço balanço de estoque? Pode ser feito semanal, pode ser feito mensal, mas no ano tem que ter pelo menos 2 conferências. Hoje é dia 1º de julho. Então, se eu fiz o meu controle do estoque na sexta-feira, no sábado, hoje não precisa fazer, mas se eu não fiz, eu tenho que controlar hoje. Então, temos que iniciar o mês, o meu estoque ele tem que estar correto, de acordo com o que está mostrando o nosso controle, tá bom? Tá? Então, só para a gente pegar agora mais alguns itens. Na próxima aula, olhem para a tela. Vamos ver aqui. A tela nossa agora, ela está mostrando aqui a curva ABC. A curva ABC é outra forma, nós não vamos ver isso hoje, mas nós precisamos trabalhar com 3 documentos semana que vem. Aliás, na próxima aula, quarta-feira já. Semana que vem nem tem mais aula. Eu preciso que vocês tragam impresso ou vocês desenhem à mão mesmo. É coisa simples, só para vocês trabalhar em sala. Esse aqui não vai ser assunto que eu vou cobrar nessa prova, não, mas nas outras talvez a gente precise dela. Então, essa folha que está meio inclinada é o modelo do documento que está no Class. Tem 2 planilhas, 2 tabelinhas dentro dela que estão em branco. Então, essa primeira que está preenchida são os dados que nós vamos usar para preenchimento. Então, vocês vão desenhar no caderno de vocês, ou imprimir uma folha. Quem tiver impressora, quiser imprimir, traz impresso. Então, 2 tabelas estão nessa folha. São simples, mas nós vamos precisar para trabalhar a curva ABC na próxima aula. Facilita muito vocês tendo o controle pronto. Então, se vocês trouxerem a tabela 5 e a tabela 6 impressas ou desenhadas, a gente vai usar para fazer o nosso controle da curva ABC. Qual que é o próximo slide aqui? Ó? A tabela 6. A tabela 6 é a tabela que tem todos os dados dos lançamentos, tá? Então, eu vou precisar que vocês preparem no caderno de vocês, então, esses desenhos. E também,
a segunda folha lá daquele arquivo é esse modelo de gráfico. É um esqueleto para a gente desenhar o gráfico da curva ABC. Eu vou classificar o meu estoque de acordo com a importância dos itens. Itens A, itens B e itens C. Então, vocês podem desenhar na folha do caderno de vocês, ou imprimir a folha caso queiram. Tragam quarta-feira, certo? Essa é a atividade para vocês para quarta-feira. Trazer impresso, ou então desenhar as duas tabelinhas e o gráfico. São 3 desenhos aí que eu preciso, a gente vai precisar para trabalhar na próxima aula. Combinado? Combinado? Então tá. Vamos usar mais 10 minutinhos agora para debater outros assuntos bem interessantes aqui. Então, como que eu vou fazer a gestão do meu estoque? O estoque é material parado, é dinheiro, tá? Então, o administrador, vocês como técnicos da administração, vocês vão fazer uso das funções que vocês possuem. Então, vocês já viram as funções do administrador em alguma aula anterior? Já ouviram falar naquela expressão, pode ser? Pode ser é 4 letras que definem as funções do administrador. Administração de empresas, PODC. O que significa isso, professor? Então, P é de planejar. Então, todo administrador precisa planejar. O de organizar. D. Alguém sabe me dizer? Então, eu vou planejar, vou organizar, certo? Mais alguém quer colaborar? Alguém está com o celular na mão? Vamos pesquisar o que é a PODC? Vamos lá? Alguém de vocês está com o celular aí? Vamos pesquisar? Funções do administrador, PODC? Planejar, organizar, direcionar e controlar. Então, vocês viram aqui, ó, as funções do administrador. Todos os processos dentro de uma empresa, qualquer que seja. Há um processo de compra, há um processo de venda, é um processo de consumo, é um processo de controle de estoque. Todos os processos, eles passam por essas 4 funções. Então, o planejamento foi feito, eu organizei como que ele seria feito, tá? Depois o D, eu vou direcionar isso? Então, eu tenho que fazer um controle, vou ter que fazer uma aferição. Então, o direcionar eu vou dizer como que ele é feito, e o controle eu vou executar a tarefa, tá? Então, assim, gestão de estoques, eu estou controlando o material do meu processo de compras. Então, para fazer a gestão de estoques, eu vou fazer uso de todas as funções, desde o planejamento, planejei o tamanho do meu armazém, o tamanho do meu almoxarifado, a necessidade de compra, a necessidade de consumo, demanda dos clientes. Então, muito importante, datas comemorativas. Então, vocês vão procurar determinados itens em determinadas épocas do ano, vocês não encontram. Mas, determinadas épocas, existem muitas vendas daquele produto. Então, além de sair mais caro naquele período, às vezes você não encontra aquilo que você quer. Então, se a empresa não se planejar, ela não consegue atender. Tipo, venda de chocolate na Páscoa, triplica o consumo de chocolate na Páscoa. Então, as empresas têm que produzir mais e deixar o estoque bem grande para poder atender. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar ferramentas de gestão. Entre as ferramentas de gestão estão os métodos ABC, o método WEPS, método PEPS, a curva ABC eu vou fazer também, e principalmente o uso de tecnologias. Então, se eu tiver um item para controlar, eu posso fazer manual. Agora, se eu tiver 100 mil itens, como tem essas grandes redes de supermercados, hipermercados, 100 mil itens dentro da loja, então eu tenho que usar a tecnologia de modo intensivo, tá certo? Então, eu vou treinar o pessoal, não adianta eu colocar a tecnologia e não dar treinamento. Como que eu faço? O pessoal que vai trabalhar na área de material, então tem que saber
trabalhar com planilhas, tem que saber trabalhar com contas, com números, tem que saber cuidados que tem que ter com cada tipo de item, tá? E também tenho que trabalhar com estratégias para eu ter o meu custo-benefício melhor, cada dia mais. Por quê? Não adianta eu comprar em grande escala se eu não tenho fluxo de venda, se eu não tenho giro de estoques, tá certo? E fazer o controle periódico. O inventário, como a gente fez, o controle do PEPs e do EPS, ele pode ser feito semanal, que eu já comentei, pode ser feito mensal, a cada 15 dias. Anual, obrigatoriamente, as empresas fazem, tá? Então, para saber quanto eu tenho no meu estoque. Mas quais são os tipos de estoque? Vamos relacionar aqui 5 tipos, tá? Então, eu tenho estoque de trânsito, que normalmente está depositado dentro do canal de suprimento. É o estoque que está nos armazéns, nos centros de distribuição, que nós vamos ver no futuro. Está guardado nos caminhões, nos containers, está guardado no armazém de saída da fábrica. Ainda não chegou no consumidor final, está em trânsito. Estoque para especulação é outro estoque bem interessante. Então a empresa compra, guarda, quando sobe o preço ela vende. Ela está ganhando dinheiro com isso. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram o que aconteceu com as empresas de chocolate no Brasil? Alguém viu a notícia esta semana? Vocês sabiam que não vai ter mais chocolate no Brasil? Consegui chamar a atenção de vocês, né? Não, vai ter chocolate, continua. Só que é o seguinte, existe um processo de venda das empresas todas, e quem está comprando todas as empresas de chocolate? A fábrica da Nestlé. Não estou fazendo propaganda, não. Mas existe o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Governo Federal, CAD, que está avaliando se vai permitir que isso aconteça ou não. Por quê? Imagine vocês uma empresa somente vendendo chocolate. Ela já comprou Cacau Brasil, a Nestlé já comprou a Garoto, domina a marca da Garoto, já comprou a Lacta, já comprou aquela outra Copenhagen, tá? Então, só a Nestlé vai vender chocolate. E se ela quiser aumentar o preço, ela segura, esvazia as prateleiras, começa o pessoal a procurar por chocolate. Quem quiser comprar chocolate vai pagar mais caro. Então, isso aí não pode acontecer. Monopólio de mercado é proibido no Brasil. Por isso que está sendo avaliado. Então, estoque de especulação pode acontecer nesse caso. Só uma empresa está vendendo chocolate, ela pode guardar o estoque para especular em épocas de festa, em épocas mais oportunas. Estoque regular ou de natureza cíclica, natureza regular ou natureza cíclica, é o estoque normal. Então, você compra e vende de acordo com a demanda pede. Você não guarda estoque a mais, você não especula para tirar lucro em cima. Estoque de segurança ou estoque mínimo, nós vamos ver já já. Esse aqui é assunto de prova também. Estoque de segurança, estoque mínimo, é o estoque que a empresa deve possuir para não faltar produto para entregar para os clientes e para não faltar produto para a linha de produção. E quando você compra demais, o produto acaba estragando. Existe um estoque que você não pode contar com ele mais, você não pode mais vender. É um estoque obsoleto, material danificado, material vencido, material que pode ter alguma matéria-prima reaproveitada, mas esse é o estoque obsoleto, tá certo? Então, 5 tipos de estoque que nós vimos aqui. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Olhem agora nosso outro gráfico. Outro assunto bem interessante. Como que eu desenho esse gráfico? Eu tenho um estoque mínimo, que a empresa não pode ficar sem produto, é aquela quantidade de estoque. Olha o desenho. Eu comprei um determinado estoque, fiz um pedido, o meu estoque foi lá no alto, cheguei no estoque máximo, meu depósito está cheio. No decorrer do tempo, os consumidores vão comprando, eu vou vendendo, vou transferindo, vou colocando o produto para produzir mais na linha de produção. 9,10, não é? 9,10. Pessoal, a aula de vocês vai até 9h10, correto? Certo, tá bom então. Temos mais 15 minutinhos só, vamos encerrar.
Então, o nosso gráfico ele é desenhado aqui, ó, o gráfico dente de serra. Por quê? Cada pedido que eu trago para o meu depósito, ele vai aumentar o nível do estoque, vai subir lá no alto. E à medida que eu vou retirando os produtos do estoque, o estoque vai diminuindo, vai descendo. Vai chegar a um determinado ponto que o chefe do almoxarifado, no caso, vocês poderão ser um deles, vocês vão identificar que é a hora de comprar. É o ponto de pedido. Então, o ponto de pedido vai identificar o momento que eu tenho que fazer um estoque novo. Então, eu fiz o estoque, continuo consumindo até chegar ao pedido. Então, esse tempo entre o pedido e o tempo que ele chega é o tempo para reabastecer. É o tempo para ressuprimento, tá certo? E aí, assim que ele chegar, o estoque novamente atinge o meu lote máximo. O lote de compra ele chega, eu somo com o que eu tinha e o meu nível do estoque novamente vai lá para o alto. Então, vários lotes vão chegando e vai fazendo esse desenho na movimentação do meu estoque. Tá? Não é tão reto como era aquele desenho anterior. Olhem para esse outro agora. Então, se toda semana eu faço um controle e lanço na planilha, depois o próprio Excel, no caso, um aplicativo qualquer, faz o desenho. Eu mando fazer o gráfico e, de acordo com a movimentação, ele vai me dar o desenho. Vamos interpretar o gráfico agora. Interpretação do gráfico é assunto de prova, pessoal. Interpretação de gráfico é assunto de prova. Olhem para o gráfico. Entre o mês 1 e o mês 3, qual é o tempo que eu tive ali entre um pedido e outro? Consegue identificar? Então, cada linha que sobe, que o meu pedido, o meu estoque, meu pedido chega, meu estoque vai lá no alto, é um pedido que chegou. Então, no mês de janeiro, eu fiz um pedido. Chegou no saldo do estoque lá em cima. Fui consumindo, consumindo. No mês 2, eu fiz um pedido novamente, e ele chegou no mês 3. No mês 3, eu coloquei esse pedido no meu estoque, ele foi lá no alto. Então, qual que é o tempo de ressuprimento entre o primeiro e o segundo pedido? 2 meses, correto? Entre um pedido e outro, eu tive 2 meses. Só que a demanda desse material não foi tão grande nos próximos meses. Diminuiu o consumo. Então, do mês 3 até o mês 6, eu não precisei recompletar o meu estoque. Eu fiz pedido só lá no mês 5 novamente, porque tinha estoque ainda acima do ponto de ressuprimento. Então, olha o tempo que teve do segundo para o terceiro pedido. O segundo pedido foi no mês 3, o terceiro no mês 6 e o quarto no mês 8. Estão identificando? Quais as linhas que formam os pedidos? Então, quando o meu limite vai lá no alto, chega lá no meu saldo máximo, meu estoque máximo, então é sinal que o pedido chegou. Eu coloquei saldo no estoque e ele vai lá para o alto. Eu vou consumindo, vou vendendo, vou retirando, a minha linha vai descendo. Então, quando ela vai descendo, eu vou consumindo, chega no meu ponto de ressuprimento, eu faço um pedido novo. Quando ele chega, vai lá para o alto. Então, entre o mês 3 e o mês 6, eu tive um período ali de 3 meses de distância entre um pedido e outro. Vocês viram a diferença entre o primeiro e o segundo pedido? Era 2 meses, agora deu 3. Entre o mês 6 e 8, novamente, mais 2 pedidos. Então, mais 2 meses. Então, vocês viram que é variável. Esse pedido eu vou fazer quando? Quando o meu ponto de pedido é atingido. Quando o meu estoque abaixou, estou diminuindo o estoque, ele chega no ponto de ressuprimento, eu vou ter que fazer um pedido novo para não zerar o estoque. Tá? Então, olha aqui. Eu desenhei no gráfico para vocês verem. Qual que é o intervalo de ressuprimento? Então, intervalo de ressuprimento é o intervalo de tempo entre 2 ressuprimentos, entre 2 pedidos. Estão vendo? Estão conseguindo identificar? Interpretem essas informações, poderá ser assunto da prova. Só interpretar. Qual o intervalo entre o segundo e o terceiro pedido? 3 meses. Qual o intervalo entre o primeiro e o segundo pedido? 2 meses. Alguém não conseguiu identificar no gráfico? Alguém tem dúvida? Intervalo de ressuprimento. Tá? Fácil, só a interpretação.
Estoque mínimo. O que é estoque mínimo ou de segurança? Muito importante. Então, a quantidade mínima que deve existir no estoque, para não atrapalhar a produção, para não faltar produto para o meu cliente. Então, eu tenho que garantir o funcionamento da empresa, funcionamento da linha de produção, eu tenho que garantir a eficiência do processo produtivo, tá? Não pode ter falta. Então, por isso que eu tenho que ter um estoque mínimo dentro do meu almoxarifado. O que é o estoque mínimo, então, pessoal? Eu vou proteger a ruptura de estoque. O que é a ruptura de estoque? É quando falta produto no depósito. Quando a minha empresa está com zero de produto. Então, teve uma ruptura de estoque. O termo correto que é chamado é ruptura de estoque para quando zera o estoque. Eu não tenho mais como atender o cliente, tenho que parar a linha de produção que faltou um item. Então, ruptura de estoque. Então, o estoque de segurança também ele permite que eu atenda a necessidade de material durante os períodos de entrega, para não atrasar a entrega para o cliente. E eu não posso também paralisar minha linha de produção, tá? Estoque de segurança é isso. Então, olha aqui o desenho da ruptura de estoque. O que é ruptura de estoque? Assunto de prova. Caracterizado quando o estoque chega a zero. Eu não tenho mais nada na prateleira. Aquele produto faltou na prateleira. Eu não consigo atender a demanda ou necessidade de consumo. Tá? Então, ou requisição ou venda. Está zerada a prateleira? No atacadista é mais difícil da gente ver, porque eles vendem para empresas. A gente não vai, dificilmente vai no atacado comprar material, a gente compra mais no varejo. Supermercado, loja, shopping, também falta produto. Às vezes você chega a comprar um produto e não tem lá. Ruptura de estoque, então aconteceu, faltou. Consumo mensal médio, a gente já viu. São 3 definições que eu coloquei aqui para ilustrar. É a quantidade da média aritmética com as retiradas mensais do estoque. Então, peguei o consumo do ano, divido por 12, é o consumo médio. O estoque médio, então, é o estoque que eu tenho que ter sempre para conseguir atender a produção. É diferente do consumo mensal. Então, o estoque é aquele estoque que eu vou manter sempre no meu depósito, tá? Estoque médio. E o estoque máximo é a diferença do estoque mínimo. O estoque máximo é o máximo que eu posso ter no meu depósito. Estoque máximo é aquilo que eu vou ter condições de armazenar, que eu vou ter condições de guardar. Tá? Não adianta eu comprar produtos em excesso se eu não vou ter demanda para tudo aquilo. Então é a soma do estoque mínimo, mais o que eu comprei vai chegar no estoque máximo. Eu não posso ultrapassar aquele limite lá. Mas e daí? Como que eu vejo isso? Para evitar a ruptura de estoque. A ruptura de estoque ela é causada por um efeito chicote, gente. Olha o desenho do gráfico. Eu tenho ali uma cadeia de suprimento. Cada cor significa um agente. Eu tenho consumidor, varejista, distribuidor, fabricante e fornecedor. Quem sofre mais com isso? É o produtor de insumos. Então, se o consumidor está comprando, está vendo que a linha azul claro lá do consumidor está bem coerente, está bem equilibrada, só que está faltando determinado produto. Aconteceu falhas de informação. Então, essa linha azul, que está bem visível, que ela faz uma onda bem grande, ela foi causada por falha de informação. Então, há uma diferença muito grande entre a quantidade que é vendida e com os pedidos que chegam até o fabricante. Então, ele vai passando informações. Um exemplo, quando a fábrica produz um item a mais do que é consumido, ele vai sobrar no estoque. Aí ela para de produzir. Aí o consumidor começa a comprar, reduz o estoque. Aí ela volta a produzir. Então, isso aí dá um efeito muito grande. Eu queria saber de vocês se vocês têm ideia de algum produto, de algum exemplo de efeito chicote no comércio, nas lojas, na saúde, na segurança. Vocês lembram da pandemia, na época da Covid, quando faltava vacina, faltava medicamento? Vocês estão lembrados? Tinha gente que procurava vacina, não tinha, e de repente vinha, não tinha gente para tomar, não tinha gente para aplicar, era muito lote, o lote grande chegava, daí faltava produto nos hospitais. Então, esse efeito chicote acontece muito em situações de emergência, tá certo? Então, uma diferença muito grande do planejamento e controle da produção. Ele causa o efeito chicote, tá?
Vocês querem discutir agora em duplas? Vamos ver se a gente consegue identificar mais algum modelo, alguém que para ilustrar para nós depois, algum modelo de efeito chicote. Vocês querem discutir? Vamos discutir em duplas aí. Pode juntar com o colega de vocês. Efeito chicote. O que pode causar? Algum exemplo para ilustrar para nós sobre efeito chicote na cadeia de produção. Vamos conversar entre vocês aí. Pode buscar na internet, quem está com o celular na mão ali, ó. Quem está brincando com o celular. Pesquisa, pode pesquisar, aproveita, está com o celular, aproveita, pesquisa efeito chicote na internet aí. Acha o exemplo aí para nós, tá? Pessoal que está com o celular pode pesquisar na internet, efeito chicote, acha um exemplo. Alguém conseguiu definir, alguém conseguiu encontrar algum exemplo já? Ainda não? Quem respondeu aí, por gentileza? Quem que falou? Qual o seu nome, por favor? O seu nome? Nicolas de novo? Diz mais um número aí, Nicolas. Vamos chamar alguém para ajudar a gente. 7. Júlia Delis, está na aula? Júlia, está na aula? Então vamos para a próxima Júlia. Júlia Rebeca. Tá. Quem é, por favor? Tudo bem, Júlia? Você conhece algum efeito chicote, alguma falta, algum excesso de material no mercado? Tem algum exemplo que você possa falar? Estou procurando ainda. Está procurando? Você já foi alguma vez em alguma loja, algum supermercado, procurar algum produto que estava faltando? Nunca foi? Um exemplo bem típico, eu vi uma notícia ontem, pessoal. O pessoal está procurando uns bichinhos aí que vêm junto com chocolate. Aí foram procurar, não estavam encontrando. Está na internet, aí estão procurando, estão doidos. Não, mas só vai ser lançado no Dia das Crianças. Então, já está causando efeito chicote no lançamento do chocolate com um brinquedinho. Então, por quê? A população já está comprando, está causando ansiedade. Então, a fábrica ainda está produzindo, não sabe a quantia que vai produzir, mas já está causando efeito chicote, tá, pessoal? Então, a diferença entre a demanda e a produção causa esse efeito. Então, falta num determinado período, sobra, tem excesso no outro, tá? Correto? Mais alguém quer falar alguma coisa? Júlia, diz um outro número aí, de 1 a 30. 11? 11 é Júlia da Rocha. Júlia, está aí? Não, saiu. Saiu? Então a próxima Júlia, Júlia Vitória. Quem é a Júlia Vitória? Júlia Vitória está aí? Tem algum exemplo, Júlia, para nós? Efeito chicote, você sabe como que funciona? Ele conseguiu entender o efeito chicote na economia? Ainda não? O exemplo que eu citei na época da pandemia, você lembra como que eram as notícias que passavam na televisão? Falta de medicamento, falta de produto, falta de leito no hospital. Então, assim, a demanda era muito grande, não tinha como atender. Não deu tempo de fabricar, construir o hospital. Então, o efeito chicote. Então, a demanda é maior que o consumo, ou o consumo é maior que a demanda. Pode causar efeito contrário, tá certo? Conseguiram observar essa diferença? Sim. Então, só para ilustrar aqui. Hein, Júlia, você que está na conversa agora.
Qual que é a profissão que você pretende seguir depois da terminar o ensino médio? É. Jornalista? E o Nicolas, que participou da aula também, qual a profissão, Nicolas? Certo. Pessoal, eu estou chamando vocês aqui para conversa porque nós vamos citar esses exemplos das próximas aulas. Eu vou colocar para vocês, gente, agora, essa semana provavelmente ainda, um planejamento para nossas aulas todas depois das férias, tá? Então, vocês vão fazer essas duas atividades agora nessa semana, já para garantir 2 pontinhos aí na média. É assunto do conteúdo previsto para vocês. Vocês vão tirar as férias, recesso, vão voltar, nós vamos ter mais uma aula depois do recesso. E na segunda semana, na segunda-feira, nós vamos fazer a primeira avaliação. Então, na aula que nós teremos antes da avaliação, vai ser uma aula de revisão. Eu vou enviar para vocês, depois das férias, uma listagem verdadeira ou F. Toda a prova estará resumida nessa folha. É claro que a explicação está nos slides e nos vídeos das aulas que estão lá no Class também, tá? Mas na segunda semana, assim que terminar as férias, a primeira aula da semana vai ser prova, avaliação, primeira avaliação do trimestre, correto? E provavelmente, no dia 31 de julho, anote essa data, dia 31 de julho, provavelmente a gente está discutindo, é uma previsão de uma visita nossa aí para vocês. Professor, Pode falar. tem um aluno que quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Por que o professor organiza a folha vai ser impressa ou vai ser PDF? A prova, Não, não a prova, a folha de revisão. eu vou mandar para vocês no Class. Vocês querem receber no WhatsApp alguma coisa desse tipo? Eu vou colocar no Class, tá certo? Eu tenho outras turmas, pessoal, que eu participo de um grupo de WhatsApp com a turma. Outras turmas que eu dou aula, eu tenho esse grupo. Caso vocês queiram fazer um grupo para a gente se comunicar, tirar dúvida, mandar material, avisar quando tem material, alertar sobre provas, pessoal que está devendo atividade, vocês podem criar o grupo e me incluir. A professora Amália, ela tem o meu contato aí. Se vocês quiserem, pode criar esse grupo e me incluir, tá certo? Isso aí vai ser muito útil. Muita gente usa o WhatsApp para tudo, só não usa para estudar. Tem que usar para as coisas boas também, tá, gente? Tá? Fala. Essas duas atividades para mim que está na atividade do Class, ou eu vou mandar foto para a Mária para ela mandar. Não, é tudo no Class. A professora Amália, ela é coordenadora da escola, ela não é mediadora da turma. Tem outra professora que vai trabalhar com vocês, eu não sei se já chegou, que vai ser mediadora da turma. Vocês já receberam uma professora para trabalhar com vocês aí? Então, provavelmente vão receber essa semana, tá? Tem uma professora que vai trabalhar montando a sala, fazendo esse contato entre nós aqui e vocês, imprimindo as folhas que precisa, aplicando a avaliação, tudo isso vai ser feito pela professora mediadora, que vai trabalhar com vocês a partir de agora, tá certo? Então, gente, eu vou encerrar a nossa conversa aqui, nosso tempo está acabando, tá? No dia de hoje a gente revisou um pouco do giro do estoque, a gente viu também tipos de estoque, trabalhamos com o método PEPs e o EPS, tá? Então, no dia 31, como eu falei, nós esperamos fazer uma visita para vocês. Nós temos 3 tempos de aula da Escola Estúdio na quarta-feira. Na quarta-feira, dia 31, provavelmente, os 3 professores aqui da Escola Estúdio estarão com vocês. Nós vamos fazer uma aula diferente, nós vamos fazer uma aula presencial. Nós vamos sair daqui do estúdio, tá? Porque nesse dia nós não teremos aula com outras turmas. Nós estamos planejando para mudar essas datas das outras turmas, para a gente ficar só com vocês no dia 31. Fique com Deus, até mais, até quarta-feira. Tchau, tchau para vocês.